Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos então, chegamos na quinta-feira. Gente, essa semana passou voando. O que é isso? Passou voando. Estamos então no dia da nossa live. A gente faz toda quinta-feira aqui a live com algum empreendedor, alguém que começou do zero na engenharia e começou empreendendo e as coisas foram rolando e as coisas foram dando certo. E essa pessoa, por algum motivo, hoje é um caso real de sucesso. E essas histórias devem ser compartilhadas para que a gente consiga se inspirar, ter uma motivação para a gente também começar, né? Existe alguma história que deu certo? Existe. Então, por que essa história também não pode ser a sua, não é mesmo? E às vezes falta a gente fazer um bate-papo desse, aberto, de coração aberto, contando a nossa trajetória, as nossas histórias, as nossas experiências, o que deu certo, o que deu errado. E aí, então, com esse compartilhamento, né, esse bate-papo, conseguir ajudar outras pessoas, motivar outras pessoas. Então, é por isso que a gente faz essas lives todas as quintas-feiras, tá? Bom, hoje, como a gente divulgou, a gente vai conversar com a engenheira Monique Barbosa. A Monique é engenheira civil, ela mora no interior da Bahia e a sua história é muito admirável, porque ela começou a empreender, hoje tem a empresa dela e é mãe, né? Tem família para cuidar e ainda assim está nas redes sociais ativamente falando sobre orçamento. E aí veio a conexão, né? Eu conheci a Monique pelo Instagram. Eu comecei a ver as publicações dela, via que aquilo ali era muito interessante, era alguém que entendia do negócio que estava falando, e eu falei, vou conversar com essa menina. Começamos a conversar e aí ela me contou toda a trajetória dela. Eu falei, nossa, você precisa participar das lives de quinta-feira, né? Você precisa estar aqui. E ela aceitou, né? Para nossa alegria. Bom, vamos lá. Eu vou convidar a Monique aqui. Aguardando, então. Aguardando, Monique. Aguardando, Monique. Aí, deu Boa certo? tarde. Boa tarde, Marília. Tudo bom? Tudo bem, Tudo bem, você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. Que bom. Agradeço novamente por você ter aceitado aceitado o convite. Eu Fico que muito agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui. Minha primeira live, a gente já conversou, né? Nunca passou na minha cabeça estar aqui fazendo alguma live no Instagram, mas eu acredito que alguns desafios estão aí para a gente realmente vencer, né? Faz parte da nossa Com profissão, certeza. do nosso dia a dia. Com certeza. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. É impressão minha ou tá escuro aqui onde eu tô? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho. Tá um pouquinho, né? Eu tô ouvindo a minha própria voz. Será que minha voz tá fazendo eco? Tá um pouco de eco, Marília, aqui. Agora, eu não sei se é onde eu tô ou se é onde você se encontra aí. Ah, não sei. Não. Ai. Será Bom, que se eu vamos for lá. pra outro lugar Vocês fica estão melhor? ouvindo, se vocês que estão aí, estão online, estão ouvindo bem, manda um sinal pra gente, manda um joinha, dá um coraçãozinho, pra gente entender que tá ok pra gente começar esse bate-papo. Acho que travou, Monique. Monique, vai ter que colocar um fone. O fone? Ok. Você tem um fone aí? Tem um fone aí? Tenho. Ah, para parar essa reverberação. Legal, muito obrigada. Quem foi? Foi o Felipe. Muito obrigado, Felipe, pela força. Obrigada. Vamos lá. Gente, Vamos. que alegria. Mas vamos lá, compartilhar. No começo aí eu acabei falando um pouco sobre você. Falei que a gente começou a trocar ideia pelo Instagram, porque eu achei o seu conteúdo muito relevante. E também teve a questão que eu me identifiquei com o seu conteúdo, porque você fala sobre orçamentos.
é a sua área, né? Isso. E também é a minha área. Então, quando a gente começou a conversar, ela compartilhou um pouco sobre a vida dela, eu falei, não, você tem que participar da live de quinta-feira de empreendedorismo, porque você é um caso real de sucesso, né? As pessoas precisam saber disso Isso. para se motivar, né? Conta um pouco para nós, vindo de você, quem é você? Eu acho que cortou o finalzinho, Marília, do que você falou. Era para contar o quê? Isso, conta um pouquinho para nós, quem é você, vindo de você, né? Quem é você, a sua empresa, o que que você faz? Bom, eu sou Monique Barbosa, eu tenho 29 anos de idade, sou formada em engenharia civil. Eu concluí meu curso em dezembro de 2015. Assim que eu concluí, como todo recém-formado, eu busquei logo uma pós-graduação para fazer. Comecei a especialização em estruturas de concreto. Cheguei a cursar 6 meses ainda, mas não me identifiquei com a área. Aí acabou que eu tranquei. Aí nesse meio tempo, eu conheci o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, e fui fazer um curso em capacitação em orçamento de obras e cálculo de BDI. Aí quando eu fiz esse curso, eu voltei de lá maravilhada. Eu realmente me encontrei, foi um fim de semana intenso de estudos, e assim, eu voltei de lá com uma outra visão sobre orçamento de obras, apesar de já trabalhar com isso desde a época do estágio na faculdade. Aí depois eu só fui complementando, fazendo outros cursos, aí veio a experiência. Bom, como você falou no comecinho, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, a Maria Eduarda, de 11 anos, e a Maria Cecília, e atualmente eu estou morando no extremo sul da Bahia. A cidade a que eu moro é Teixeira de Freitas. Legal. E como que é aí essa rotina de conseguir ser engenheira, conseguir se posicionar nas mídias, conseguir dar conta dos seus trabalhos e ainda da vida pessoal, com filhas e tudo mais? Então, mulher tem essa capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Acho que a gente já nasce com esse dom. Não é fácil, né? Inclusive, que a gente viveu um ano aí em 2020 muito complicado por conta da pandemia. Ainda estamos, né? Ainda nesse processo de pandemia, de vacinação e tudo mais. Então, assim, é complicado, mas também assim, é muito prazeroso, porque eu não preciso abrir mão de estar na rotina das minhas filhas de perto, de acompanhar, né, de perto, e também não preciso abrir mão da minha carreira, dá para conciliar tudo. Sim, sim, isso ajuda muito. Como foi a questão, assim, para você começar a empreender de fato, né? Porque você comentou aí que você saiu da faculdade, fez pós-graduação, aí que você foi fazer o curso que você se identificou. Em que momento aí dessa jogada você sentiu essa coisa dentro, assim, eu vou empreender? O que trouxe essa necessidade de empreender? Bom, na verdade, eu sempre fui um pouco empreendedora. Eu sempre gostei de trabalhar por conta própria, né? Durante a época da faculdade mesmo, que foram 5 anos, eu optei por não trabalhar para fora, para poder realmente me dedicar de uma forma melhor aos estudos e conseguir concluir o curso nos 5 anos, que muita gente faz, né? Muitos memes e muita resenha. Conseguir concluir engenharia em 5 anos realmente é uma luta. Então, Sim. assim, eu sempre procurei trabalhar para mim mesma, né? Empreendendo, para ter essa folga de tempo. E logo depois que eu me formei, eu consegui um trabalho numa construtora, só que esse trabalho era apenas 3 vezes na semana, a minha carga horária. Então eu ficava com tempo livre durante a semana. E aí, de uma forma ou de outra, eu comecei já a maturar essa ideia de ter o meu próprio negócio, de ter a minha própria empresa, porque eu acredito que é o sonho de todo mundo, né? É trabalhar para você mesmo, ter o seu próprio horário. E aí, de pouquinho em pouquinho, fui engatinhando para essa realidade hoje. É vontade de todo mundo, né? Mas nem todo mundo tem, assim, o impulso de fazer acontecer. E essa que é a Você tem dificuldade. que No ter meu caso, coragem, viu?
tem que ter coragem. E além da coragem, às vezes a gente até tem coragem, mas não tem, assim, um respaldo financeiro, né? No meu caso, era isso. Eu trabalhava em empresa, e numa empresa muito boa, e até hoje tenho muita gratidão por isso. Porque por trabalhar em empresa que hoje eu senti a confiança na época de trabalhar por conta, né? Mas e trabalhando lá é que eu me despertei para empreender, porque às vezes eu não estava de acordo com algumas coisas. Se eu não estava feliz, eu tinha que buscar minha felicidade, né? Só que aí eu comecei a pensar, poxa, para eu de fato fazer isso acontecer, eu, além de precisar de serviços, eu não tenho quem me indique, né? Não tenho pai engenheiro, não tenho alguém próximo, né? Eu tenho que começar do zero mesmo. E eu tenho que ter um respaldo financeiro, porque eu tenho conta, né? O que eu faço? A longo prazo, fui fazendo uma reserva financeira, né? Fui guardando e falei, um dia eu vou empreender. Quem sabe um dia eu consiga, né? E no fim, aconteceram várias outras coisas e esse dia chegou. Então, às vezes, todo mundo quer, mas precisa de alguma coisinha que dê aquele empurrãozinho, né? Aquele pontapé. Precisa. E isso que você falou, Marília, faz todo sentido. Eu sou muito grata pelo meu primeiro emprego. Foi o único também, assim, que eu tive de contrato, com horário, com tudo certinho, foi nessa construtora. E, assim, foi uma sorte muito grande, porque eu tinha apenas alguns meses de formada, tinha acabado de fazer o registro no CREA, e todo recém-formado fica nessa ansiedade, né, de como vai ser, de se vai conseguir realmente um primeiro emprego. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Lá foi que eu me encontrei mais ainda no orçamento de obras, porque nessa empresa, além de ser responsável técnica pelas execuções, pelos acompanhamentos, eu também era responsável pela elaboração do orçamento de obras. E foi, assim, um ganho, um crescimento, poder estar ali acompanhando de perto, né? Vendo o que estava ali no papel, no orçamento, sendo realizado. Mas eu acho que chega uma hora que a gente quer algo mais. Que a gente quer ter a liberdade. Eu acho que é aquela pergunta, né? Poxa, mas se eu estou aqui dando o meu melhor numa empresa que não é minha, o que me impede de dar o meu melhor em algo que seja meu, né? E, assim, acabou que, depois de alguns anos, o nosso contrato veio ao fim. E aí eu tive a oportunidade, porque talvez se partisse de mim mesma, assim, a decisão de quebrar o vínculo para empreender de fato na engenharia, com orçamento de obras, talvez eu tivesse demorado um pouco mais. Mas com o fim do contrato, eu me vi, além de estar sem emprego, né, sem ali um salário fixo todo mês, eu também me vi com uma oportunidade diante dos meus olhos, que era de trabalhar para mim mesma. Então, eu consegui, na época, eu tinha um outro colega, um outro amigo meu, que inclusive é o meu sócio hoje, Jadson, que já trabalhava comigo desde a época do estágio da faculdade. Então, assim, a gente já está há quase 10 anos juntos no trabalho. Aí a gente falou, vamos montar a nossa equipe, vamos ver se vai dar certo. E a gente começou meio que de forma informal. A gente não chegou a abrir empresa na época, porque eu tinha a possibilidade de tirar nota fiscal no meu próprio nome. Aí a gente foi tocamos algumas obras, assim, de extrema importância para a gente, que nos fizeram, assim, crescer muito, porque foi a nossa experiência ali como gestores, né? A gente não estava só no meio de um processo, a gente era responsável, de fato, pelo sucesso daquele processo. E se o prejuízo viesse, iria vir para o nosso bolso, não era mais para o bolso de um terceiro. Então, isso foi um ganho surreal, né, de experiência para a gente. A gente sempre tem aquela vontade, não, vou empreender e tal. A hora que você está empreendendo, aí que você vê assim, meu, agora o que eu fizer é meu, para bom e para ruim, né? Tudo que vier, assustador. Aqui, batendo peito. Não, é assustador, porque assim, os meus resultados dependem exclusivamente de mim. Né? Eu não estou ali dentro de uma empresa, batendo o ponto todo dia para ter um salário fixo no final do mês. Eu preciso realmente me dedicar, fazer captação de clientes. E essa experiência que a gente teve, meio que de forma informal,
nos preparou para que hoje a gente tivesse a nossa empresa. Hoje a gente tem a nossa construtora, porque hoje o meu ramo de empreendimento, ele gira basicamente em torno do orçamento de obras. É o meu foco principal. Mas dessa vertente, nascem dois rios, que é a Duo Construtora, que é a construtora que a gente tem assim, um portfólio de serviços enorme, construção, reforma, projetos. A gente trabalha também com consultoria para outros profissionais que trabalham com financiamento junto à Caixa Econômica. A gente prepara a PFUI, porque muito engenheiro tem pavor da PFUI, porque realmente é algo um pouco trabalhoso, mas eu sempre fui apaixonada por tudo que é burocrático, que dá trabalho, isso sempre chamou um pouco minha atenção. E acabou que aí a nossa construtora ela vai nessa vertente. E em paralelo nasce o outro rio, que é Duo Cursos, que é um perfil voltado só para engenharia civil e orçamento de obras. Né, que a gente aí está trabalhando com um grupo de pessoas, a gente posta conteúdo exclusivamente sobre orçamento de obras. A gente já tem um grupo também no WhatsApp, no Telegram, de estudantes e recém-formados que querem informação sobre orçamento, que querem dicas, que querem uma consultoria, uma mentoria, porque a gente sabe como é importante para um recém-formado ter alguém ali que dê a mão, né? Que ensine, que dê uma dica. Porque eu, particularmente, na minha época, eu sofria muito, porque orçamento de obras não estava assim, até hoje, não é um assunto tão difundido na internet. A gente vê muitos grupos de estruturalistas, a gente vê muitos grupos de projetos arquitetônicos, projetos hidráulicos, mas o orçamento de obras, ele fica meio que em segundo plano, e não deveria, né? Porque dele é que vai partir o sucesso do seu empreendimento. Então, a gente está com esse grupo aí trabalhando, tudo, né? É o início de tudo. A gente está trabalhando aí nessa vertente para daqui a alguns meses a gente estar lançando também o nosso curso. Então, assim, o orçamento de obras hoje, ele define todo o meu nicho de empreendedorismo. Muito bom. E aí, eu acho que eu concordo, assim, totalmente com você. A faculdade, ela não ensina muito essa parte de orçamento, né? Não ensina várias coisas. Não. Orçamento é um dos pontos que a gente, assim, vê muito basicamente. E aí, a gente sai da faculdade, às vezes não tem nem consciência do que é um orçamento, do impacto que ele traz, da importância, né? Então, precisam ter canais como o seu, como o meu também, quem também tiver interesse em orçamento, pode ver um pouco no conteúdo também, né? Porque é algo que, assim, falta muito. A gente não acha muitos canais em YouTube, em Instagram mesmo, que saibam de fato o que é orçamento. Às vezes postam umas coisas aleatórias ali, você fala, talvez não seja bem assim na prática, né? Mas, enfim, a gente precisa de conteúdo e precisa reforçar essa questão, né? Da orçamentação. A gente precisa ganhar esse espaço. Porque o orçamento de obras ele é feito de forma muito irregular, muito irresponsável por muitos profissionais. E isso é muito sério, né? Nós temos aí resoluções sobre orçamento de obras, nós temos lei, tudo para regularizar essa atividade profissional. Nós temos que emitir como profissional uma ART sobre orçamento de obras. E assim, muitas pessoas ainda veem o orçamento como uma despesa extra. É tipo projetos complementares, que ninguém dá muita importância. O povo ali acha que com o arquitetônico consegue tocar toda a obra sem problema. É a mesma questão com o orçamento. Eles acreditam que com um chutômetro aí, né, para o cliente, de que 100 mil dá, não, 150, dá para tocar a obra. E eu acredito que essa não é a postura ideal para um profissional. Quando a gente sai da faculdade, quando a gente pega um diploma, quando a gente assume uma carreira, eu acredito que a gente vem com tudo isso um peso muito maior de responsabilidade. A gente está diante do mundo assumindo ali que nós somos responsáveis técnicos por algo. E como que a gente vai construir, reformar sem saber quanto que vai gastar? Gente, isso é inviável, isso é irresponsável, né? Isso gera uma insegurança tanto para o cliente quanto para o profissional. Porque como que eu, profissional, vou ter certeza que o meu cliente
vai ter todo o dinheiro necessário, né, todo o recurso financeiro necessário para concluir aquele empreendimento? Qual é a segurança que eu vou ter? E para o meu cliente, como que ele vai saber onde vai estar sendo empregado o recurso dele? Porque o nosso cliente ele é totalmente leigo. Ele não tem noção de quanto custa, por exemplo, uma torneira. A torneira hoje é artigo de luxo na construção civil, né? Do ano passado para esse ano, a gente viu que o material de construção teve itens que chegou a dobrar de preço. Então, é necessário que a gente apresente para o cliente um documento especificando para ele onde que vai ser gasto cada centavo dele, para que ele entenda, para que ele acompanhe, para que ele tenha até menos ansiedade, né, no decorrer da obra. Porque se tem uma pessoa que é ansiosa, é cliente. Na parte de fundação, então, que ele só vê o dinheiro saindo e não vê nada subindo, não vê um bloco, então eu acredito que assim, é só vantagem, tanto para o cliente quanto para o profissional. Então, assim, a gente tem que, você e outros profissionais também que estão aqui no Instagram, a gente tem que juntar, assim, realmente nossas forças para fazer o orçamento de obra ser visto com a maior responsabilidade pelos outros profissionais, né? Não é um valor que você vai chutar para o seu cliente e se não der, você vai pedir um aditivo. Não é assim que se funciona, né? Você tem um jeito correto de trabalhar, você tem ferramentas aí hoje, vários orçamentos ou vários softwares, né, que dão orçamentos, várias planilhas que facilitam a nossa vida. Então, assim, não tem motivo para não fazer o orçamento de obras. Com certeza. E isso vem lá do início, né? Quando a pessoa, o profissional, o engenheiro, o arquiteto, vai passar uma proposta de serviços. Já nessa proposta, o pessoal liga, quanto que custa mais ou menos o metro quadrado? Eu acho que isso não é pergunta que se faça, porque o custo por metro quadrado tem N variáveis que podem interferir. Muitas. E nesse momento, o profissional ele fala, eu vou te cobrar 1.800 o metro quadrado, ou vou cobrar 2.100 o metro quadrado, ele pode estar metendo o pé pelas mãos, né? Já de cara. Com certeza. Porque ele não fez um estudo mínimo das informações que ele tem, não fez um estudo de contorno, uma análise básica do local ali para passar esse valor, né? Então, isso vem assim lá do início, lá do momento da proposta, né? Como saber elaborar uma proposta da maneira correta para passar um custo por metro quadrado correto, né? O orçamento paramétrico, o orçamento por estimativa. Então, o pessoal não sabe fazer, né? Sabe o que acontece, Marília? Eu acho que isso é muita ansiedade por parte do profissional em conseguir fechar um contrato com o cliente. Porque o cliente, como eu já falei, ele é leigo. Ele acredita que um preço por metro quadrado vai resolver a cabeça dele, porque aí você passa para ele uma estimativa, né? R$ 1.800 o metro quadrado. Aí o cliente vai para casa com esse valor na cabeça e ele já vai calcular quanto que a casa dele vai custar, sendo que é R$ 1.800 o metro quadrado. Só que aí como você falou, o profissional pode estar metendo os pés pelas mãos. Porque uma casa de 100 metros quadrados que você vende a R$ 1.800 o metro quadrado com 1 ou 2 banheiros é uma coisa. Uma outra casa com 100 metros quadrados que você vende a R$ 1.800 o metro quadrado com 5 banheiros ou com uma cozinha gigante, com uma área gourmet cheia de detalhes, é outro valor. Então, você tem que saber controlar a sua ansiedade e conseguir controlar a ansiedade do seu cliente. Né? Você tem que solicitar os projetos, você tem que estudar, como você falou, fazer o estudo das condicionantes, né? Estudar ali o contorno, ver os projetos, ver o que o cliente tem, conversar com o seu cliente para ver o sonho dele, ver como é a casa que ele quer, ver os recursos financeiros que ele dispõe, ver o local da obra, porque são muitas variáveis que podem te trazer um prejuízo enorme. E outra, o prejuízo que eu falo também não é só o financeiro, não. Porque não tem coisa pior do que um cliente falando mal de um profissional. Falando que fechou uma obra por X valor e que no meio da obra a obra ficou parada porque faltou verba, porque teve que se virar nos 30. Então eu acho que assim,
é um cuidado necessário com o nosso nome, com o nosso CREA, porque não é tão barato assim, né? Manter a nossa carteira. Demorou para conseguir e é uma vez só, né? Perdeu nunca mais. É uma vez só, é uma vez só. E uma outra coisa que você falou, referente à faculdade, a minha, falando por mim, pela minha formação, eu não tive nenhum contato com nada referente ao orçamento de obras. Absolutamente nada. E assim, pelos profissionais que eu conheço, que se formaram comigo, a maioria deles caiu no setor de elaboração de orçamentos. Então, pensa aí, para um profissional recém-formado, normalmente quando uma construtora contrata ele, quando uma empresa contrata, dificilmente vai colocar ele direto no campo para gerir equipe, para gerir execução. Por quê? Porque sabe que ele ainda é um recém-formado, que ele ainda não tem a experiência necessária. Então, normalmente, o trabalho que sobra para a gente é o trabalho de escritório, é o trabalho mais burocrático. E a faculdade, ela falha muito nisso. Ela traz muita teoria, muito cálculo, que a gente se assusta. Eu, particularmente, quando eu lembro das matérias de fenômenos de transporte, resmate, química, física 1, 2 e 3, aquilo parecia uma loucura. Parecia assim, um universo completamente paralelo à engenharia civil, à nossa realidade. Então, se a faculdade trouxesse um pouco da realidade da nossa profissão, a realidade do nosso dia a dia, do estar em campo, preparasse você para ser um líder, porque, querendo ou não, numa cadeia hierárquica, o engenheiro civil, ele está lá em cima, ele é visto como um líder, como alguém que detém um conhecimento maior. E a faculdade, ela não te traz isso, não te ensina a ser um líder, a ser um gestor de equipes, a ser um gestor de conflitos, porque obra, peão, tem conflito, você tem que saber lidar, você tem que saber lidar com as cobranças de cliente, com as cobranças da empresa pela qual você está prestando o serviço. Então, eu acho que falta esse preparo meio que pessoal, né, com o profissional. Sim. Cuidam muito da parte técnica, lotam a nossa cabeça de informações extremamente técnicas, com N cálculos, mas não nos preparam para o dia a dia, para lidar com o outro, para ser um líder, né? Eu acredito que isso realmente assim, faz a diferença e faz muita falta. Sim, eu acho que falta hoje, e isso eu digo assim, com experiência, porque eu, até final do ano passado eu estava dedicada a aulas em graduação. Falta muito uma revisão da grade curricular dos alunos de engenharia civil. Porque, por exemplo, aquela matéria desenho técnico, à mão, na prancheta, é importante? É, mas precisa ser um ano e meio com isso? Poderia, né, que fique um semestre, tudo bem. O restante entra com Revit, entra com algo atual, entra com empreendedorismo, liderança, esse tipo de coisa que a gente sai totalmente despreparado e tem que ir com a cara para bater, né? Porque a gente começa a viver e sentir essa falta. Poxa, a faculdade não me ensinou nem isso, né? Não fala nem sobre, por exemplo, como você dá entrada na prefeitura, como você tratar com o cliente, coisas básicas que engenheiro tem que saber. Da nossa profissão. A pessoa se forma, acha que vai pegar a carteirinha do CREA e vai começar a atender cliente. Só que o que ela teve ali não é o suficiente, né? Aí tem a gente aqui, né, também, eu e você, para receber esses recém-formados, para conversar, para compartilhar. Mas e se não tivesse, né? O que acontece? Esse é muito mais complicado. Então, a faculdade, ela tem realmente falhado nisso aí. E como você colocou em questão do desenho técnico, na minha época ainda o desenho técnico era todo à mão. Então, assim, a gente tinha aulas naquelas lousas grandes que a gente tinha que abrir ali aquelas folhas enormes na régua para traçar tudo à mão. Assim, eu acredito que é necessário você ter algum conhecimento nisso? Pode ser que sim, sabe? Eu também não vou dizer que não é necessário. Mas cadê? Na época, hoje o Revit ele passa a ser obrigatório, né? Você trabalhar na plataforma BIM, até para licitações, para tudo. Há alguns anos atrás, não. Ainda o AutoCAD estava assim, meio que no auge.
mas a gente não teve esse contato com os programas, a gente não teve contato com os softwares que a gente vai lidar no nosso dia a dia. Regularização de imóveis, que é uma coisa que todo recém-formado também acaba caindo muito, né? Porque é algo que ele não demanda estar dentro de nenhuma empresa. É algo que ele pode ali estar captando clientes na própria cidade para regularizar os imóveis, para poder fazer um cadastro. Um cadastro residencial, que é algo simples, por exemplo. Tem muito estudante, por incrível que pareça, que se você perguntar o que é um cadastro técnico, ele não vai saber informar. Ou pior, não vai saber fazer. Por quê? Porque a faculdade não trouxe essa informação a ele. Então, o recém-formado, ele sai da faculdade, ele se vê meio que perdido. Porque a engenharia civil, ela tem N áreas para você estar atuando. Você pode ir só para projeto, você pode ir só para execução, você pode ser orçamentista, você pode focar só em projeto elétrico, você pode ir para a parte de infraestrutura. E você fica meio assim, atordoado, sem saber o que fazer. Na minha época, o pessoal da minha turma estava saindo de lá para quê? Era engenharia de segurança do trabalho e estruturas de concreto. Né? Eram as duas pós do momento na época. E eu fui junto com a galera. Engenharia de segurança do trabalho, nunca fez muito meu tipo. Eu falei, não, vou para estruturas de concreto. E passou 6 meses e eu me vi assim, perdida no meio daquilo tudo, estudando algo contra que assim, não me interessava em nada. E não tem coisa pior do que você estar trabalhando em algo que não te dá prazer. Então, assim, por isso que eu decidi realmente trocar. Né? Parecia loucura para muitos na época. Mas eu fui, eu tranquei. Mas fez certo. Às vezes você realmente não se encontrou e acabou, graças a Deus, achando o caminho dos orçamentos aí e se encontrou. Mas eu vejo isso, o aluno sai com, assim, a faculdade passa muita coisa, mas um pouco de cada. Então a pessoa sai sem rumo. E muitas vezes vai para uma pós-graduação, também pode dar uma pegada dessa. Passa muita coisa, mas um pouco de cada. A pessoa desmotiva, né? Acaba partindo, às vezes, para outra área, e nada a ver com a engenharia, sendo que tem uma baita capacidade na mão aí, né? Ó, tem alguns comentários aqui que eu queria ler. Leonardo, a melhor engenheira de orçamentos do Brasil. Monique. Aê, Monique. Esse aí é um também, ó. Um grande amigo meu apareceu do nada aí no meu Instagram e a gente tem conversado bastante sobre orçamento. Legal. Ele também fala sobre orçamento? Não, mas ele é engenheiro civil, ele se formou agora e ele tinha algumas dificuldades com orçamento de obras. E aí a gente tem trocado algumas figurinhas para ajudar a ele nesse contexto. Legal. Aqui, Dido, sou empreendedor nas áreas elétrica, hidráulica e sistemas de energia solar. E gosto muito desse desafio que é empreender. Realmente, né? A gente tem que gostar mesmo dessa questão. Não, tem que gostar. Correr atrás e assumir tudo. Tudo é seu. Mas também todo resultado O Dido é um parceiro meu. O Dido é um parceiro meu da época dessa construtora, que a gente trabalhou juntos. E assim, eu estou muito orgulhosa do crescimento dele daquela época para cá também. Porque até então ele tinha trabalhos pontuais nisso, mas agora ele realmente deu a cara a tapa, né? Com a empresa dele, estudando, se dedicando, para realmente empreender com força total aí também. Outro exemplo assim, de sucesso na área dele, na região dele é Dido. Aí, pronto. Quem sabe a gente já não tem uma outra live aí, hein? Não é? Muito bom, gente. Bom, sua empresa, então, hoje é focada em construtora, como você falou, em orçamentos e também a parte educacional. A parte também educacional. Inclusive, eu assisti uma palestra há 2 semanas atrás, onde o palestrante ele falou o seguinte, que toda empresa, para ela se manter no mercado daqui a alguns anos, ela vai ter que ter um braço educacional. Porque depois de 2020, depois dessa pandemia, o ensino à distância, ele veio com força total. O que até então era uma dúvida, né? Era alguma dúvida para alguns,
passou a ser uma realidade, uma certeza de que realmente funciona. Talvez ainda precise de alguns ajustes, precise. Para crianças, talvez ainda não seja o ideal, talvez não seja. Mas para nós adultos que temos uma rotina extremamente cansativa, irregular, corrida, o ensino à distância ele veio realmente para fixar os seus pés no mercado digital. Então, eu acredito que todo profissional que vai querer realmente se manter no mercado, tanto vai ter que estar no meio digital, porque hoje, se sua empresa não está no Instagram, não está no Facebook, não está no YouTube, é uma empresa desconhecida, querendo ou não. E tem também essa questão dessa vertente educacional. Eu falo por mim mesma, eu não tinha perfil profissional no Instagram, não era muito adepta a isso. A gente tem, às vezes, algumas culturas, né, algumas crenças que limitam, que dificultam o nosso crescimento espiritual ou o nosso crescimento profissional. E eu achava que estar aqui no Instagram, dando a cara, assim, a tapa, compartilhando o conteúdo, eu não via isso como algo necessário. Tanto é que eu relutei muito para fazer meu Instagram profissional. Mas depois que eu fiz, eu vi como é importante, né? Tem clientes aí, como o Leonardo, mesmo que veio através do Instagram, entre outros tantos, parcerias. Gente, muitas das parcerias, muitos dos projetos que eu desenvolvo hoje é por conta de clientes que chegam através do meio digital. Então, hoje, assim, é de extrema importância você saber usar essas ferramentas aí. Você também, se você bem sabe disso que a gente conversou, né, há algum tempo atrás, essa questão de você estar na internet, de você estar compartilhando o conteúdo, compartilhando o que você sabe, é de extrema importância. Fora que também é maravilhoso você ver pessoas que hoje já olham para você e falam, não, ó, a Marília, ela tem um conteúdo muito bom. Você pode ir lá no YouTube, no canal dela, no Instagram dela, que você vai ver que tem conteúdos relevantes na nossa área. Então, assim, isso é muito gratificante também pra gente. Sim, você tem, assim, o teu retorno financeiro, mas também tem um retorno, sei lá, de alegria mesmo, de poder ajudar alguém, de né? satisfação, essa questão do ensino EAD, gente, ó, eu não sei quem está assistindo aqui, mas eu já vi muita gente com preconceito de engenheiro que se forma em faculdade EAD. Já vi muito. E eu já dei aula para EAD também, semipresencial. E a gente vê que acaba caindo na real, né? Eu me formei numa faculdade 100% presencial. Eu tinha que ir de segunda a sexta, às vezes sábado, para fazer as coisas. E aí, quando você vê um aluno desse, de um semipresencial, que uma vez por semana vai na faculdade, o restante é tudo online, você vê que esses alunos, às vezes, têm muito mais capacidade de entendimento, de compreensão e desenvolvimento do que aqueles que estão ali, ó, indo todo dia na faculdade. Justo. E aí tem muita gente, já vi, inclusive, algumas páginas aqui do Instagram que falam de engenheiro EAD, que engenheiro EAD meio satirizando essa questão, né? Satirizando, eu já vi também. Isso aí, ó, é pré-histórico, entendeu? Hoje em dia está tudo online. Depois da pandemia, a gente foi obrigado a trazer conhecimento online. É a nova era que a gente está entrando. A gente precisa se adaptar e ter uma melhor aceitação, inclusive, desses profissionais. E isso acho que não é válido, né? O que você está falando aí da vertente educacional dos perfis profissionais são totalmente atuais. E é como vai ser daqui em diante. A gente precisa estar com a carinha aqui. Se você está aqui hoje, você existe. Se você está fora daqui, né, você existe para algumas pessoas. Não é na mesma escala, não é na mesma proporção. Não. Então, você vê, eu estou em hoje São Paulo, no interior de São Paulo. Não. Você está no interior da Bahia. Quando que eu pensei que eu ia conhecer uma engenheira orçamentista da Bahia, que pudesse trocar ideia comigo, que fosse ideia boa, de profissional, não é? Se a gente não tivesse aqui, a gente nunca teria essa oportunidade. Muito menos de compartilhar isso com outras pessoas. E outra, eu assisti também uma outra palestra com um dos representantes da Hotmart, que é hoje aqui no país, né, uma das maiores plataformas de venda de cursos online. E assim, a venda deles ano passado, em meio a uma pandemia, foi assustador. Foi algo que nem eles imaginaram, né, diante do cenário que a gente viveu pandêmico,
que alcançariam os resultados que eles alcançaram. Então, hoje, as pessoas, elas têm um maior interesse pelo estudo, pelo ensino à distância. Elas entendem que é perfeitamente capaz, que é perfeitamente normal se capacitarem em uma profissão de forma EAD, através da tela de um celular, através da tela de um notebook. Então, a aceitação disso hoje, depois da pandemia, é imensa. Eu creio que ainda tem um caminho assim gigante pela frente, principalmente para áreas mais técnicas, como a nossa. Como você mesmo citou, existem aí muitas páginas de engenharia que satirizam ainda o engenheiro que se forma pelo ensino EAD, mas a gente tem que quebrar esses paradigmas, né? Isso é uma coisa que ficou no passado. Daqui para frente, gente, é um novo mundo, é um novo normal, e o ensino EAD, ele veio realmente para fazer a diferença. Não só o ensino EAD, como trabalhar também em home office. Porque eu, particularmente, eu trabalho em home office. Então, assim, a gente tem que lidar com vários fatores, como eu já falei, eu sou mãe, as minhas duas filhas não estão estudando presencialmente, então é uma rotina integral de mãe e integral de profissional. Mas que dá certo, né? Grandes bancos aí hoje não pretendem mais retornar com todos os funcionários para o método presencial todos os dias. Então, assim, o home office e o EAD, eles vieram com força nessa pandemia para provar que realmente dão certo. Com certeza. Bom, deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Leonardo, Monique, fala um pouco sobre orçamento residência do zero versus reformas, diferenças e o que você entende como importante nesses levantamentos de quantitativo. E aí, orçamento do zero... Então, minha opinião, rapidinho, a minha opinião, orçamento do zero é mais fácil do que orçar reforma. O que você acha? Muito mais, mas nem se compara. Porque quando você pega uma casa ali do zero, você está com todos os projetos em mãos. Você, obviamente, como um bom profissional, você vai exigir os projetos complementares, que eu sei, que ninguém que está aqui nessa live vai fazer só com um projeto arquitetônico. Então, você sabe onde está passando tubulação, onde está passando fiação, a voltagem da tomada, o ampere da tomada. Você sabe absolutamente tudo. Você tem tudo ali nas palmas das suas mãos. Então, assim, é muito mais fácil você fazer um orçamento. Mas, de qualquer modo, você tem que estar atento aos projetos, às especificações técnicas, ao local da obra. Pelo amor de Deus, tem gente que fecha contrato sem nunca ter pisado no local da obra. Ah, mas é aqui, é ali no bairro tal. Gente, logística, mobilização, desmobilização de equipe, o seu trajeto para acompanhar, o trajeto da sua equipe, a entrega de material que as lojas vão ter que ir lá entregar. Se a loja não entregar porque é um bairro distante, você tem que pagar frete. Então, assim, são alguns cuidados que você tem que ter para uma obra do zero. Sem contar que, uma coisa que eu bato muito na tecla, é sentar com o cliente para amarrar todas as pontas referente ao acabamento da obra. Como eu falei, o cliente, ele vê uma torneira linda em uma casa no Instagram, que ele viu aqui a foto, ele acha que no que ele está pagando vai custear aquela torneira, vai custear aquela cuba, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Na prática, na realidade, é outros 500. Então, eu acho muito necessário que o profissional, ele gaste esse tempo com o cliente, mostrando as possibilidades. Olha, tem aqui uma torneira que está nessa faixa até 100. Se você quiser desse outro tipo, já está em torno de 200, 300 reais. Então, sentar com o seu cliente para amarrar todas as pontas referente ao acabamento da obra é de extrema importância. E por mais que vocês pensem que isso é papel do arquiteto, esse memorial executivo de material era o arquiteto que tinha que ter feito. Gente, se o arquiteto não fez, se está nas suas mãos agora, faça você. Nada te impede você ficar reclamando que o arquiteto A, B ou C não fez, não vai resolver o seu problema, tá bom? O que vai resolver é você sentar com o seu cliente.
essas informações deveriam sim nascer de projeto, né? O ideal para nós, orçamentistas, é receber o projeto executivo. Por isso que eu falo tanto de projeto executivo lá no meu canal. Porque sem o projeto executivo, versão executiva, um executivo de verdade, vai ser muito difícil fazer orçamento analítico. Porque é ali que eu tenho não só as informações de projeto, mas eu tenho detalhamentos, eu tenho documentos, memoriais descritivos, tudo isso que me serve de base para realmente orçar, fazer o levantamento quantitativo, estudo de condicionantes, fazer a precificação e entregar o orçamento. O que acontece é isso que a Monique está falando. A gente recebe projeto sem estar pronto, que não tem referência. A gente tem que ter bola de cristal para adivinhar o que tem que orçar, o que tem que precificar, quantificar. E aí, se não tem, a gente não pode ficar de braço cruzado. A gente tem que correr atrás, liga para o cliente, viu? É o seguinte, não tem isso aqui especificado, você tem alguma ideia do que você quer? Eu posso te dar algumas sugestões para realmente o orçamento ser assertivo. Né? Eu coloquei uma publicação ontem na minha página sobre desvio de custo, né, em relação ao custo real. Você vai fazer a estimativa de custo de obra. Se você recebe o projeto básico, você pode aí ter uma margem de erro de 10% a 15%. Agora, se você já recebe o executivo, a gente consegue ter uma proximidade aí de 5% em relação ao custo real. Então, vem a importância do projeto para o orçamento, né? A gente precisa Não, é gigante. Essa questão é extremamente importante, porque nós somos profissionais, nós somos adultos, não adianta mais a gente chorar para nossa mãe, o cliente não veio com o projeto completo, eu vou fazer o quê? Gente, não dá, entendeu? A gente tem que assumir essa postura de profissional. E hoje, profissional hoje, ele está aí para resolver problema. Tá? Mas não é da minha área. Resolva o problema para o seu cliente. Não adianta você ficar de mimimi, que eu não faço. Gente, tem sempre alguém perto de você que vai fazer o que você não faz. Então, assim, você tem que realmente correr atrás. E concluindo, o orçamento de reforma, ele demanda um pouquinho mais de trabalho, Léo. Por quê? Porque dificilmente a gente vai pegar uma reforma onde o cliente tem todos os projetos complementares. Onde a gente vai saber que naquela parede que está ali para demolir, passa alguma tubulação, passa alguma fiação importante. Então, demanda um estudo maior, você tem que ir no local algumas vezes. Nós temos aí alguns instrumentos que a gente utiliza para saber se tem vazamento na parede, para saber se é trinca, se é fissura, se pode, se não pode, se passa algum elemento estrutural ali, se não passa. Então, assim, requer um pouco de jogo de cintura mesmo, de conhecimento e de prática, para você conseguir fazer um orçamento de reforma e fazer ele da forma mais enxuta possível. Porque o que acontece, que eu vejo muito em nosso meio, são orçamentos de reforma com gastos superestimados, que o profissional já coloca para poder se resguardar de imprevistos além daqueles que a gente já considera, porque todo orçamento ele não tem a obrigação de ser 100% assertivo e nunca vai ser 100% assertivo. Não. Ele vai ser próximo da realidade, porque assim, o orçamento ele tem características que são completamente variáveis. É a aproximação de preço de serviços, é a questão da produtividade da equipe. Não é todo dia que sua equipe vai produzir a mesma quantidade. Mas no orçamento a gente coloca lá a produção da equipe a mesma durante todo o período da obra. Tem a questão da temporalidade também, que um orçamento feito hoje não vale daqui a 3 meses. E nesse momento, então, que a gente está vivendo do ano passado para esse, com esse aumento absurdo de preço de material, essa questão é extremamente importante. Validade de orçamento no máximo para 30 dias e, assim, tomem cuidado, porque com essa subida e descida de preços, assim, fica realmente complicado para a gente, mas é totalmente possível, Léo, fazer um orçamento de reforma o mais enxuto possível. Só depende realmente de um pouco mais de jogo de cintura, de conhecimento técnico, tá? Mas entre os dois, obviamente, com o orçamento do zero, ele é muito mais fácil e mais rápido de ser elaborado. É verdade. Ó,
Leonardo comentou aqui sobre esse preconceito sobre ensino superior EAD para engenharia tende a diminuir, porque o estudante de engenharia presencial se viram obrigados a estudar em EAD. Totalmente. Justamente. Né? Tem que quebrar, né? Agora sim, o pessoal passou na pele o que é fazer faculdade EAD. E viu aí que só depende de você, né? Só do seu esforço. Não é a faculdade, não é a modalidade de ensino que vai determinar o seu profissionalismo. É o seu esforço em fazer as coisas e em fazer acontecer, né? Justo. Monique, 1h da tarde, vamos encerrando a nossa live de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu coraçãozinho, manda um comentário aí pra gente do que vocês acharam desse bate-papo. Se vocês quiserem que a gente faça um outro bate-papo, eu já quero. Eu também já quero, porque quando a gente fala de orçamento, a gente se empolga, né? Nossa, se deixar falando aqui, a gente faz uma live de horas. Vamos bater de Gustavo Lima. Não sei se foi Gustavo Lima ou se foi Marília Mendonça que bateu aí o recorde das lives. Mas a gente tá aí no talho. Combinadíssimo. Monique, eu queria que você encerrasse com uma mensagem positiva para quem está começando do zero e deseja, tem essa vontade dentro assim, de empreender. Né? O que você pode passar para essas pessoas aí para que elas comecem? Olha, empreender não é fácil. Nunca vai ser fácil, tá? Mas eu acredito que quando a gente está fazendo algo para alcançar os nossos objetivos, para alcançar as nossas metas, para realizar o nosso sonho e o sonho dos nossos, porque quando a gente busca o melhor para a gente, dificilmente é só para a gente, né? A gente quer o melhor também para a nossa família, para os nossos filhos, a gente quer poder ajudar outros a chegarem aonde a gente chegou. Então, assim, fácil não é. O conselho que eu vou deixar para vocês pode parecer um pouco estranho, mas faz todo sentido. Se vocês buscarem sobre esse assunto, vocês vão ver que eu tenho razão. É cuidar da sua gestão emocional. Porque o nosso emocional, ele define completamente a nossa vida. Ele define o profissional que nós seremos, ele define o filho que nós somos, a mãe, o amigo, o namorado, o esposo. E para esse ramo, então, de empreender, que muitas pessoas ainda veem como algo que não dá tanto retorno, na engenharia civil principalmente, que parece que se você não está executando obra, você não é engenheiro, não é assim, tá? A gente tem que estar com as nossas emoções equilibradas, a gente tem que saber lidar com esses comentários, esses preconceitos. Vai sempre chegar alguém querendo te oferecer, olha, eu acho melhor você arrumar um emprego ali em tal lugar, R$1.000 na carteira, porque você passa o dia nesse computador sentado, só que não é assim. Então, assim, a gente cuidar do nosso emocional para poder também filtrar a nossa ansiedade em ver as coisas acontecerem, em ver as coisas darem certo, e saber lidar com esses fatores externos, com esses comentários negativos que vêm de lá para cá, faz toda a diferença, Marília. Então, assim, cuidem realmente do seu emocional e sigam em frente. Se faz parte do seu sonho, se é algo que te faz feliz, se é algo que faz você querer passar horas e horas conversando sobre, continue. Você está no caminho certo. O desânimo vai vir, mas lembra que você é seu próprio chefe. Lembra que com desânimo ou sem desânimo, as contas vão chegar ao final do mês, né? E depende unicamente do seu esforço para poder pagar. Porque a recompensa com certeza vem, Marília. Com certeza, concordo totalmente com você. Muito obrigada, Monique, por você ter aceitado abdicado aí do seu horário de almoço para ficar aqui com a gente. Foi muito bom. E já fica o convite para a gente fazer uma só sobre orçamento, sobre o que a gente gosta. Pronto. Só para tirar dúvidas sobre orçamento de obras, está combinado. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com você, Marília. E quando quiser de novo, a gente está aí. Ah, tá. Ó, eu tô quase pegando um avião para ir comer uma acarajé aí com você. Menina, venha. Um não. Se você pegar um avião, a gente come logo 2.
Combinado, então. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada a todos que ficaram até agora com a gente. Foi um prazer muito grande, foi muito bom. Boa tarde a todos e bom trabalho aí. Obrigada, Tchau, tchau. Marília, para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo.